Salve, salve, meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Pessoal, continuaremos agora a falar de Revolução Francesa, beleza? Falaremos da Revolução em si, como se desenvolve, quais são as fases da Revolução. Para isso, pessoal, temos que relembrar o que nós já falamos no vídeo anterior, que basicamente, pessoal, o contexto anterior da Revolução era um contexto de extrema crise e de uma sociedade altamente dividida. A sociedade francesa era dividida em três grandes castas, podemos dizer, três classes. E era uma sociedade estamental, não havia mudança de classe social. As três classes, o primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza, o terceiro estado incluía todo o povo, desde a alta burguesia até os sans-culottes que não tinham praticamente nada, tá certo? Relembrando, pessoal, em 1789, o rei convoca com a ideia de resolver as suas questões econômicas, os problemas econômicos, ele convoca os Estados Gerais. Porém, os Estados Gerais, naquelas circunstâncias, só poderiam votar por estados, tá certo? Pessoal, nos Estados Gerais haviam representantes dos três estados. Porém, o primeiro estado, o clero, tinha 291 representantes. O segundo estado, que era a nobreza, tinha 270 representantes. E o terceiro estado tinha 578 representantes. Sabe o que significa dizer, pessoal? Eu fiz um cálculo ali e tal. O terceiro estado sozinho tinha 578 representantes. Primeiro e segundo estado juntos tinham 561. Portanto, pessoal, se a votação fosse cabeça por cabeça, o terceiro estado teria uma vantagem numérica, uma vantagem na contagem final. Por conta disso, foi imposto que a contagem seria por estados e não por indivíduos. A partir disso, deste contexto que falamos no vídeo anterior, nós chegamos ao nosso vídeo de agora, o início da Revolução Francesa. Tudo se dá, pessoal, quando o grupo ali do terceiro estado se retira da Assembleia, se retira ali da reunião dos Estados Gerais e entra numa sala em particular, que era a sala do jogo de pela. E ali eles organizam um juramento. Ficou conhecido ali como a Assembleia do Jogo de Pela. Ali foi decidido que eles iriam sim criar uma Constituição e iriam impor a Constituição ao rei. A partir daquele momento, eles estavam fechados na ideia de que a França teria que viver uma monarquia constitucional. Tá certo, meus queridos? E aí, o rei não aceita. Eles saem daquela reunião, influenciam, mobilizam a população e uma data muito marcante, aquela que é tida como o início da Revolução Francesa, no dia 14 de junho de 1789, tem um evento fundamental que dá início à Revolução. É a tomada da Bastilha, meus queridos. A Bastilha, pessoal, era um castelo que servia de prisão e uma prisão política. Quem se opunha ao rei era preso ali. E era uma prisão que acontecia todo tipo de barbaridade com os presos. Tá certo, galera? Pessoal, nessa data, 14/6, a população francesa toma a Bastilha. Isso é um marco. É um marco que coloca fim ao absolutismo francês. A partir de agora, o rei não prenderia seus opositores. E mais, ele teria que lidar com divergência política, com oposição política, com diálogo político, porque uma Constituição seria imposta a ele. Tá certo? Pessoal, a partir daí começa um período que nós chamamos de Assembleia Nacional, que vai de 1789 até 1792. Neste período é criado um documento muito importante, pessoal, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento foi um marco para a história da humanidade. E basicamente o que ele impunha? Como o próprio nome diz, uma declaração de direitos para os indivíduos. Tá certo? Basicamente a tônica do documento, pessoal, era centrado no lema da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Junto a um outro elemento, o direito à propriedade, que era próprio do pensamento iluminista, tá certo? Como exemplo, o grande pensador John Locke, forte defensor da ideia de propriedade privada, tá certo? Então, nesse documento, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estava implícito ali a ideia de igualdade, a ideia de liberdade, a ideia de fraternidade e a propriedade privada também. Pessoal, no ar desse documento é criada uma nova Constituição, a tal Constituição que eles já haviam jurado que eles iriam criar, tá certo? Em 1791 é criada essa Constituição,
a primeira Constituição Revolucionária Francesa. E essa Constituição, pessoal, era revolucionária, mas não tanto, tá certo? Predominou ali nos votos, nas ideias, a alta burguesia. E essa Constituição de 1791, pessoal, ela abolia a servidão, tá certo? Ela confiscava bens da igreja, abolia também o dízimo, a necessidade de pagar tributos para a igreja, tá certo? Porém, ela instituía uma monarquia constitucional, beleza? Além disso, o voto definido ali era o voto censitário. A população como um todo, os mais pobres, o povão, acabam ficando de fora. E ali a gente vive um período, essa monarquia constitucional, em que, nessa assembleia, dois grupos políticos vão se opor. Tá certo? Há um terceiro grupo de centro ali, a planície, mas dois grupos mais fortemente se opõem, os jacobinos e os gerondinos. Os jacobinos eram a baixa burguesia, tá certo? Professores, intelectuais, médicos, advogados, enquanto os gerondinos eram a alta burguesia, gente rica que não queriam perder os seus privilégios, que nem passava pela cabeça deles, por exemplo, a ideia de igualdade social, pois eles perderiam muitos privilégios. E o embate entre os dois grupos se manteve até que, em 1792, começamos uma nova fase conhecida como Convenção Nacional, que será o período de predomínio dos jacobinos. Os jacobinos, então, por representarem ideais mais populares, eles conseguem um apoio mais amplo e eles se estabelecem no poder. A partir desse momento, pessoal, começa uma nova fase na história francesa, o período da República, tá certo? Eles instituem uma república na França. E aí uma nova Constituição é criada. 1793 surge uma nova Constituição. E essa muito mais igualitária, pessoal. É instituído ali, galera, dentre outras coisas, a chamada Lei do Máximo, o que definia, pessoal, os salários e os preços eram congelados, para que houvesse ali uma certa estabilidade econômica, tá certo? Um maior poder de consumo para os mais pobres. Junto a isso, eles instituem reforma agrária. Olha que ideia totalmente revolucionária. Até hoje, um tema tão debatido no mundo inteiro, no Brasil, por exemplo. Reforma agrária, tá certo? Mais impostos para os mais ricos. Quem é rico vai pagar imposto e vai pagar mais do que está acostumado. Entende? A educação é instituída como um direito básico e inalienável do indivíduo. Portanto, a educação deveria chegar para todos, tá certo? E de maneira gratuita. E junto a isso é instituído também o que nós chamamos de sufrágio universal. Todo indivíduo iria poder votar. Homem, mulher, rico, pobre, altamente revolucionário, tá certo? É instituído então, e aí, pessoal, cria-se ele também o chamado Comitê de Salvação Pública. Esse comitê, ele deveria zelar pelo bem da revolução. Mas aí, pessoal, os líderes dos jacobinos, principalmente o maior líder, conhecido como Maximilien Robespierre, ele institui um sistema tão autoritário que todo aquele que era contrário à revolução era visto como traidor. E nesse período ficou conhecido como a fase do terror. A fase do terror. Muitas pessoas serão mortas, guilhotinadas. O rei da França, até então, Luís XVI, é tido como traidor da pátria e é guilhotinado. E esse período, pessoal, devido a toda esse extremismo, acaba assustando a população mais pobre, o povo como um todo, a maioria da população, e as pessoas se distanciam de defender os jacobinos. Inclusive, o próprio Robespierre, ele acaba sendo guilhotinado, visto como uma pessoa perigosa. Todos aqueles, os próprios jacobinos, que fossem contra a revolução, eram tidos como traidores. Entendem, portanto, que o Robespierre era mais um problema que uma vantagem, também é morto. E assim, no dia 9 do mês termidor, institui-se um golpe. Ficou conhecido como o golpe de 9 termidor. Por que 9 termidor? Porque, basicamente, pessoal, nesse período eles criam um novo calendário para a França. Uma nova contagem de tempo. Por quê? O calendário normal ele é dividido em antes e depois de Cristo. Para eles, esse calendário antes e depois de Cristo era cristão demais. Centrado demais em ideias ultrapassadas. Valorizava demais a igreja. Eles criam, portanto, um calendário novo, tendo como ano inicial
a instituição da República Francesa, e não mais o nascimento de Cristo, tá certo? Portanto, pessoal, nesse calendário novo, os anos foram alterados. Nesse calendário novo, os meses tiveram seu nome alterado, os dias foram alterados, a contagem das horas que nós temos no sistema que vai até 60, né, o sexagesimal, eles colocam uma contagem de tempo até 100. Eles mudam o relógio, mudam o tempo por completo, tá certo? A contagem do tempo. E aí, um novo mês ali criado, mês do termidor, tem a ver com térmico, termidor, térmico, era o mês do calor, né? É quando ele sofre o golpe, colocando fim ao período jacobino, tá certo? A partir daí, começa um novo período, o Diretório, no ano de 1795, ou o terceiro ano do novo calendário, do calendário revolucionário, né? Porque foi em 92 que foi criado, em 95 o terceiro ano do calendário revolucionário. E aí começa-se então o Diretório, com uma nova Constituição novamente criada, uma vez que essa Constituição jacobina era vista como extremada para os gerondinos. E no Diretório, os gerondinos vão predominar e uma nova Constituição é criada em 1795. Beleza? Essa Constituição, pessoal, dá vários passos atrás em direção a todos os direitos que os jacobinos tinham colocado em prática, ou pelo menos instituído em lei, tá certo? O voto censitário novamente é estabelecido, não vai ser todo mundo que vai votar mais, o voto agora é para os mais ricos, tá certo? Institui um novo tipo de poder executivo, dividido entre o grupo dos 500 e dos anciãos, que formaria o diretório, eram os diretores da nação, tá certo? E aí, basicamente esse período coloca fim à participação da população como um todo na Revolução, dos mais pobres, instituindo um modelo mais elitista, mais elitizado no processo, tá certo? Galera, isso traz uma crise interna, porque a população como um todo acaba ficando de fora do processo. E essa crise interna aliada a uma ameaça externa. Por quê, pessoal? Porque as monarquias ao redor da França entendiam que o sucesso da revolução ali poderia colocar fim às suas monarquias nos outros lugares, principalmente a Áustria. A Áustria, que era uma monarquia muito ligada por laços de família com a monarquia francesa, tá certo? A esposa do Luís XVI era de origem austríaca, então a Áustria tinha medo de, caindo por completo a monarquia francesa, eles caírem também. Então, várias monarquias ali ao redor tentavam reestabelecer a monarquia na França. Por conta disso, pessoal, havia essa forte ameaça externa. Nesse contexto, um líder militar se destaca, Napoleão Bonaparte, tá certo? Napoleão, ele ganha cada vez mais força aqui e cada vez mais popularidade. Os líderes políticos, eles são vistos pela população como um todo como corruptos, mas Napoleão não. Napoleão surge como uma figura forte no cenário interno, como defensor da nação, para a população como um todo, é visto como um líder forte e confiável, tá certo? E aí os gerondinos, entendendo o contexto, Napoleão também, no dia 18 do mês do Brumário, Brumário vem das brumas, ali da névoa, então no dia 18 do Brumário institui-se um novo golpe, conhecido como golpe do 18 Brumário, quando o Napoleão Bonaparte é elevado ao poder como governante único, tá certo? O que foi, na verdade, um acordo entre o Napoleão, que tinha cada vez mais força, e os gerondinos, que estabeleceram junto com Napoleão que ele chegando ao poder, os seus direitos seriam mantidos. Portanto, a partir daqui começa o que nós chamamos de Era Napoleônica, que será um período que o Napoleão governa sozinho, mas todos os interesses da alta burguesia são mantidos. Beleza, meus queridos? E assim acaba os 10 anos da Revolução Francesa e o próximo assunto que falaremos será sobre Era Napoleônica. Tamo junto, meus queridos. Qualquer dúvida, dê um toque. É isso aí.